fechar os microfones. Gente, boa noite. Então, hoje a gente vai ter a nossa apresentação, né, de trabalho, o trabalho que a gente pediu, que é sobre um plano de ensino. E a gente vai começar pelo primeiro grupo, que é o grupo da Milena, né, Milena? É o seu grupo? É. Quem faz parte do seu grupo, Mir? Camila. Peraí, Milena, Camila, Maria Eduarda Braga. Eduarda Braga E Ingrid. Ingrid. É o grupo 1. Então, olha, vocês podem começar a apresentar. Boa noite, gente. Boa Nós noite. escolhemos a disciplina de ciências para o terceiro ano do ensino fundamental. E eu vou falar da justificativa da disciplina. O conteúdo auxilia no desenvolvimento de habilidade com observação, compreensão, distinção e etc., estimulando a curiosidade do educando através de atividades onde ele conhecerá os planetas que compõem o sistema solar, qual sua importância e como ele funciona. Além disso, também, a matéria vai acabar proporcionando à criança um descobrimento de mundo. Vai fazer com que ela se sinta mais estimulada para querer saber cada vez mais sobre os planetas, os satélites e não somente o sistema solar em si. Ela vai desenvolver também uma percepção e um modo diferente de pensar e de como ver essas situações. Próxima pode falar já. Nos nossos objetivos gerais... Milena, desce só... É isso aí, obrigada. Nos nossos objetivos gerais, o primeiro seria compreender o sistema solar como um todo, analisar as características dos planetas, distinguir os astros e identificar o movimento de rotação e translação da Terra. Boa noite. Eu vou falar sobre os objetivos específicos. O primeiro é descrever as características do sistema solar, onde o professor descreve o sistema solar, dizendo que é um conjunto constituído pelo Sol, que ele está no centro do sistema, e por um grande número de outros corpos celestes que giram em torno dele, são mantidos lá em cima pela gravidade. Diferenciar os aspectos dos planetas, explicar a singularidade de cada um, qual tem anel, qual é o maior, o menor, o mais próximo e o mais distante do Sol, entre outros. Explicar o movimento de rotação e translação, que é explicar que a Terra gira em torno do Sol e em torno de si mesma. Indicar os astros presentes no sistema solar. Nele ele vai citar alguns astros como o próprio Sol, os planetas, asteroides, corpos celestes. E os conteúdos. Na unidade 1, os conteúdos são as matérias que vão ser dadas durante as aulas. Na unidade 1 é o que é o sistema solar, na unidade 2 é como funciona o sistema solar, na unidade 3 são os astros, e na unidade 4 são os movimentos de rotação e translação. Bom, e como número de aulas, a gente fez uma continha com os 200 dias do ano letivo e deu 4 aulas com duração de 50 minutos cada aula. A unidade 1 vai acontecer uma apresentação do Videodoc Descobre e também a professora vai trazer uma maquete do sistema solar para que as crianças possam vê-lo, né, assim, de uma forma mais palpável, ter mais clareza. E também haverá uma atividade para fixação, que será um desenho dos planetas com os nomes para colorir. Na unidade 2, será a utilização do livro didático nas páginas 116 a 120 para leitura coletiva, seguindo de debate com a turma. Na unidade 3, introduzir o conteúdo com atividade em folha sobre os astros com exercícios para fixação. Construir uma maquete do sistema solar individual em papelão durante a aula. E na unidade 4,
será feita uma dinâmica com os alunos para a compreensão dos movimentos de rotação e translação. E também haverá exercícios de fixação para casa, com utilização do livro didático na página 133. Espera aí que eu vou descer, meninas. Espera aí. Ah, calma aí. Foi. A biografia do professor. A gente colocou a Base Nacional Comum Curricular para o primeiro segmento do Fundamental, o livro Brincando com Ciências, do 3º ano, e agora a Camila vai falar o livro adotados pelos alunos. O livro adotado pelo aluno, a gente colocou o livro didático do Brincando com Ciências do 3º ano, que já engloba a BNCC, pela Editora do Brasil. E a autora é a Joanita Souza, do ano de 2018. Esse livro de ciências, do Brincando com Ciências, é o livro infantil que eu uso com a minha aluna do 3º ano. É o livro que a escola dela usa, no caso. Então, a gente pegou como exemplo, porque é um livro que eu já tive e tenho contato. Até por isso também que a gente escolheu o 3º ano. E essas são algumas imagens que a gente colocou também para poder ficar melhor de visualizar. Esse aqui é o exercício na folhinha que a gente citou no desenvolvimento metodológico. A capa do livro, Brincando com Ciências, do 3º ano da Editora do Brasil. Não, minto. Acho que aquele ali em cima é a maquete, não é, gente? Que é para fazer em papelão? Não, tá aparecendo o que para vocês? Aquele lá de cima. Agora tá aparecendo a folhinha. Não, esse é o livrinho. Esse aqui... esse é o para colorir. São os planetas para colorir. E esse é a atividade em folha. Astros, o brilho no céu. A maquete em papelão, feito com massinha de modelar. Que lindo, né? Aham. A Ingrid que achou na internet. Gente, muito legal. Não, foi a Milena. O meu foi da folhinha. A gente achou interessante. Muito interessante, gente, para fazer com as crianças. Olha que coisa bacana. Em sala de aula com eles iriam amar fazer. Sim, porque a gente pensou que talvez em casa, né, às vezes fica difícil, a gente não sabe a condição da criança, não sabe se os pais vão ajudar. Então, a gente pensou em conjunto que era muito melhor a gente desenvolver isso em aula. Aí a gente achou esse que é super simples. Poxa, muito legal. Obrigada. Volta só na primeira folhinha, que eu tenho 2 coisinhas para falar. É porque assim vocês vão aprendendo, né? Tá muito bem organizado. Aqui? Não, na outra. No plano mesmo. Tem 2 coisinhas para eu falar com vocês. Gente, identificar, ele não é geral, ele é específico. Aqui você poderia ter colocado conhecer o movimento de rotação e translação. Isso. E aqui na justificativa, geralmente, a gente fala sobre ciências. Vocês estão falando de ciência. Por que ensinar ciências? A primeira parte vocês começaram. O conteúdo auxilia no desenvolvimento de habilidades de observação, compreensão, distinção. Mas qual a importância de ensinar ciências para essas crianças, entendeu? Porque se chama justificativa da disciplina e não do conteúdo. É isso que eu queria falar, tá? Mas, fora isso, perfeito. Muito bonitinho, muito bem organizado, tranquilo. Obrigada. Tá muito bom mesmo, gente. Muito bom. Fizeram caprichado. Capricharam mesmo. As atividades, olha, essa parte da maquete aí, ó, show. É uma atividade que pode ser feita com as crianças na sala de aula, né? Já que o professor, ele pode levar a maquete para levar esse material e fazer com as crianças. Olha a ideia da orla, né? Com os planetas. Poxa, achei lindo. O sistema solar, muito legal mesmo. Parabéns ao grupo. Obrigada. Fora isso, está muito bem organizado, tranquilo.
É só porque vocês vão fazer um plano, então eu tenho que já ir falando, ó, identificar específico. Não coloquem, ali poderia ser conhecer. Aí fica mais fácil, tá? Próximo grupo. Estava excelente. Quem que vai entrar agora? Qual grupo? É porque elas tinham me pedido. Agora pode entrar qualquer um. Quem gostaria de entrar agora? Pode ser meu grupo, professor. Então vamos, Vinícius. Quem é seu grupo, Vinícius? Sou eu, Lorena, Débora e Larissa Alves. Lorena, Débora Débora. e Larissa Alves. Aí eu só vou pedir para a Milena botar o... Aí, muito obrigado. Espera aí rapidinho. Plano de ensino, anual semestral. Disciplina, ciências, série, terceira série. Ano, quarto ano. Número de aulas por bimestre, 16 aulas. Professores, Lorena, Vinícius, Larissa e Débora. Justificativa da disciplina. A disciplina de ciências tem como objetivo de estudo o conhecimento científico, que resulta da investigação da natureza. A observação de fenômenos observados nesse ambiente resultará nas interpretações e interações das relações entre elementos fundamentais como tempo, espaço, matéria, movimento, força, campo, energia e vida. O ensino de ciência constitui um importante meio de preparar o aluno para enfrentar os desafios que surgem. Dessa forma, o estudante pode proporcionar a sistematização dos conhecimentos cotidianos, produzindo conhecimento científico. O aluno desenvolverá competências que lhe permitam compreender o mundo e atuar como indivíduo e como cidadão, utilizando conhecimentos de natureza, científica e tecnológica. Objetivos gerais: compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte integrante e agente de transformações do mundo em que vive. Identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e condições de vida, no mundo de hoje e na sua evolução histórica. Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa, para a construção coletiva do conhecimento. Observar, registrar e comunicar semelhanças e diferenças entre diversos ambientes, identificando a presença comum de água, seres vivos, ar, luz, calor, solo e características específicas dos ambientes. Estabelecer relações entre características e comportamento dos seres vivos e condições do ambiente em que vivem, valorizando a diversidade da vida. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre os objetivos específicos, conteúdos, o número de aulas e desenvolvimento metodológico. Objetivos específicos: alfabetizar e compreender o letramento científico, formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais, a partir de elementos das ciências naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar. Conteúdos: expressão verbal e não verbal. Número de aula: 2 aulas. Duração de 4 horas e 30 minutos cada. Desenvolvimento metodológico: aprender a observar fatos, levantar e testar hipóteses, classificando e argumentando dentro dos princípios da ciência. Justificar e construir modelos explicativos para os fenômenos e processos da ciência. Desenvolver o raciocínio lógico e proporcional, por meio de uso de charges, gráficos e tabelas. Interpretar e escrever textos sobre o conhecimento das ciências, fazendo o uso da linguagem científica. Passar para a Larissa. Boa noite, gente. Boa noite. Aí, dentro dessa disciplina de ciências, a gente vai desenvolver sobre a Terra e o universo. Aí, a criança vai saber identificar conceitos científicos básicos associados à energia,
A gente vai trabalhar com ela o que é energia, o que é matéria, o que é transformação, o que é espaço, o que é tempo, sistema, equilíbrio e vida. Aí a gente vai utilizar fontes de energia naturais existentes na Terra e no universo e subsistemas terrestres. Aí vai ser uma aula com duração de 4 horas e 30 minutos. Cada tópico vai ser desenvolvido em uma aula, né? E também a criança vai poder identificar as principais fontes de energia naturais existentes na Terra e no universo e vai poder compreender a origem, constituintes e as características gerais dos subsistemas terrestres, atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Aqui, animais vertebrados e invertebrados, partes de uma planta, reinos biológicos, tudo isso em uma aula, e vai poder também diferenciar os invertebrados de invertebrado, identificar as partes de uma planta, e sobre os reinos biológicos, a criança vai poder classificar os seres vivos a partir das características básicas dos diferentes reinos biológicos. Passar a palavra para a Débora. Boa noite. Boa noite. Outro tema que a gente vai falar é sobre a vida e o ambiente, com objetivos específicos de saber como combinar leituras, observações, experimentações, registro e etc., para coleta, organização, comunicação e discussão de fatos e informações. Um dos conteúdos seria os fósseis, no estudo da origem e da evolução, com duas de duração de 4 horas e 30 minutos, para tentar compreender a importância dos registros dos fósseis no estudo da origem e da evolução da vida. Outro conteúdo seria a seleção natural, adaptação dos seres vivos, com uma aula de duração de 4 horas e 30 minutos, para tentar associar as características morfofisiológicas e adaptação dos seres vivos nos diversos ecossistemas mundiais. Vou passar a palavra para a Lorena. Boa noite, turma. Boa noite, professora. Boa noite. Bom, dentro do objetivo específico, a gente vai trabalhar 2 áreas, que é o ser humano e a saúde, e a tecnologia e a sociedade. Bom, a primeira tem o intuito de compreender a saúde como bem individual e que deve ser promovida pela ação coletiva de todos os participantes dessa aula. O conteúdo utilizado vai ser sintomas e formas de prevenção, tratamento para as principais patologias que acontecem no sistema humano. Também vai acontecer os processos relacionados à concepção, gravidez e parto. A duração dessas aulas seria uma aula para cada uma. E o conteúdo metodológico seria identificar os sintomas, como prevenir, tratamento para as principais patologias. E, segundo os processos relacionados à concepção, o aluno ele teria a compreensão de como evitar qualquer tipo de acidente causado por relações sexuais. E entrando no tema tecnologia e sociedade, o intuito específico, objetivo, seria compreender a tecnologia como meio para suprir as necessidades humanas. Aí o aluno vai poder distinguir o uso correto e necessário daquele que é prejudicial ao equilíbrio da natureza do homem. Aí o conteúdo utilizado vai ser os instrumentos tecnológicos que são usados. Geralmente é a lupa, o microscópio, o telescópio, vidros e cilindros. O que tiver utilizar nesse ambiente para desenvolver a matéria, que é a disciplina de ciências. Bom, a gente também vai trabalhar os procedimentos de segurança ao manipular esses objetos, como utilizar, como segurar, qual o nome de cada objeto para ser usado. E também vamos aprender os diversos tipos de cultivo praticado no ambiente que se vive. Então, aí no últimozinho, como o desenvolvimento metodológico, a gente meio que propôs uma ideia, como se fosse uma avaliação final do bimestre, que seria associar os diversos tipos de cultivos praticado no seu lar, na sua casa, e a gente relacionaria com as características físicas do meio ambiente, as matérias-primas, e assim a gente ia produzir ou diminuir impactos ocasionados e tentar achar um bom senso
Então, seria um projeto em grupo, né, que a gente colocaria as crianças para trazer coisas de fora para o ambiente escolar. Se puder abaixar um pouquinho. E é isso, e a bibliografia também que nós encontramos. Tudo isso, posso fazer uma perguntinha? Quem foi a última que falou? Débora? Peraí. Fui eu, Lorena. Lorena, dá para subir um pouquinho o plano? Ó, compreender, saber são verbos de objetivo geral, tá, gente? Vamos lá. Suspende aí até o início, mais ou menos. Isso eu quero deixar claro. Pode baixar um pouquinho. Saber, compreender, conhecer, são verbos. Para aí um instantinho. São verbos de muitas interpretações, porque ninguém sabe numa aula, né? Então, ali a gente poderia trocar esses verbos. Eu estou falando, quero frisar bem isso, gente, por causa do plano de aula, né? E como aqui são objetivos específicos da matéria, de cada matéria que vocês estão falando, então a gente tem que reformular trocando esse verbo por outro verbo. Por isso que tem aquela listinha de verbos. Quando vocês forem fazer o plano que eu pedi na minha prova, vai ter um objetivo geral, que vocês vão colocar, e depois vocês podem fazer objetivos específicos daquele geral, um desdobramento. Lembra quando a gente trabalhou isso? Então, tem aqui, nesse caso, saber, ele é geral, compreender, ele é geral. Teria que substituir esse verbo. Saber utilizar. Poderia só botar utilizar, de repente. Outra coisa, o desenvolvimento metodológico, eu estou vendo aqui como vocês foram fazendo. Geralmente, a gente coloca os procedimentos que vão ocorrer na aula. A última que falou foi a... Quem foi a última, Lorena? Lorena, professora, eu. Então, a Lorena falou vários procedimentos, não é isso? Que seriam feitos nessa aula. O que seria desenvolvido nessa aula? Esse desenvolvimento metodológico são o que o professor vai fazer e o que o aluno espera também que o aluno faça, tá? Aqui vocês botaram, justificar e construir modelos explicativos. Seria uma coisa assim mais... o que o professor vai fazer? Qual é a atividade que vai ser dada para o aluno? Entendeu? Tudo que ela falou ali é o que tinha que estar escrito aqui. Não sei se está. Abaixa só um pouquinho. Então, são as construções que a gente vai fazendo na aula, dentro do desenvolvimento metodológico. Vocês colocaram como se fosse tudo verbo, tudo ação. Identificar as principais fontes de energia, mas através de quê? Qual o desenvolvimento metodológico? Como que ele iria identificar isso? Compreender a origem dos constituintes, atmosfera, hidrosfera. O que você faria? Por exemplo, o primeiro grupo, eles colocaram que eles iriam fazer uma maquete. Vocês poderiam discorrer o que vocês iriam fazer com cada atividade dessa. Essa é a ideia, tá bom? Entendi, professora. Então, no caso, a gente iria especificar uma atividade para aquela aula. Isso, as atividades, a metodologia, eu ia fazer trabalho de grupo para discorrer sobre isso, como se fosse o desenvolvimento, um desenvolvimento metodológico, é como você daria aula. Ali as meninas botaram que eles iriam fazer leitura na página tal, é assim, tá? Mas vocês fizeram um trabalho grande, hein? Tá bom? Mas tá muito bom também. Só estou explicando. Obrigada, professora. Que o desenvolvimento teria que ser mais assim, coisas que entrassem a parte metodológica, os recursos. Por exemplo, no nosso plano de aula que eu vou pedir, eu botei ele bem seco, mas eu coloquei ele em cima da BNCC. No final eu vou explicar. Mas na BNCC eu botei até um exemplo para vocês. Tem lá na última aula que a gente trabalhou plano de aula só. Mas isso eu vou explicar no final para vocês, tá bom? Mas
tá muito bom, sabe, gente? Mas teria que fazer só essas modificações, tá? Tá bem, professora, Obrigada aí. obrigada. Tá Eu bom, queria professora. Obrigado. É que, no caso, Obrigada, nosso professora. grupo, ele é formado por integrantes, assim, como eu, do ensino médio regular. Então, a gente nunca teve um contato com isso. A gente está tendo esse contato pela primeira vez. Mas Então, foi não um tem grande problema, mas desafio. mesmo assim, a ideia, presta atenção, a ideia do grupo foi muito boa. Olha, vocês fizeram uma justificativa da disciplina de ciência excelente. Pode deixar que eu vou levar Ai, isso que tudo em bom. consideração. Não fica Show de bola. pensando. Mas está Obrigada. muito bem organizado. Só estou falando assim, quando vocês forem fazer o desenvolvimento metodológico, são os procedimentos do aluno, do professor, o que vai sendo. Vai sendo explicado na aula. O verbo, a gente tem aquela listinha que eu botei, inclusive vocês vão ter que pegar, hein? Não vamos errar o objetivo específico e o objetivo geral no nosso plano da prova, hein? Tá bom? Tá bom, professora, Mas, pode deixar. mas mesmo Obrigada. assim, está muito bem organizado. Que bom, obrigada. Obrigado, Professora, professora. Grupo 3. Josiane, o meu grupo, queria que fosse. Então vai, Josi. Tá Josiane. bom, deixa eu só. Quem é do grupo? Josiane, Josi. Quem mais? Josiane, Luana, Antonielle, Letícia e Madu. Quer dizer, Maria Peraí. Eduarda. Maria Eduarda Mota. Maria Eduarda Mota. Antonielle, Luana, Letícia e eu. Mota. Letícia. São quantas? Peraí. São 5, professora. Tá. Tá aqui agora. É Josi. Josiane já E está. A Antonielle, que não isso. está aqui. Antonielle. Ih, gente. Antonielle. Vamos lá? Quem Vamos começa? sim. Deixa eu ver se está passando aqui. Boa noite, turma. Boa noite, professora. O nosso planejamento, né, de ensino foi escolhida a disciplina de português do 4º ano, que para quem não sabe é a antiga 3ª série, e a gente especificou que os números de dias de aula do ano letivo são 202 dias, né? Cada bimestre é composto por 3 meses, e as professoras, no caso fictício, seriam a Josiane, a Antonielle, a Letícia, a Maria Eduarda e a Luana. Agora eu cedo a palavra para a próxima integrante. Pode passar, Júcia. Josi? Não está aparecendo aí, não? Não, você tem que passar Não. a próxima tela. Que bizarro. Você Calma aí, vai no teclado, aonde tem aquelas setinhas. Isso, muito bem. Isso, eu vou falar da justificativa da nossa disciplina. Voltou. Ei, saiu, Júcia. Não, agora voltou. O ensino da língua portuguesa, ele vai desenvolver as linguagens, possibilitar o aluno a organizar as ideias, observar, perceber, descobrir, interagir e praticar exercício de memória. Autonomia na hora de escrever, por meio do uso adequado da linguagem. Gente, está acontecendo algum problema aqui. Eu sou muito leiga com isso. Não, já foi. Mas vê. Agora já. Não, volta uma. Volta na setinha. Aqui? Tá bom, já tá bom. É esse. É esse. Desculpa, gente. Eu sou Não, muito... querida. Não, tá Entendi. certo. Gente, então, os objetivos gerais, eles vão apresentar a ideia central do nosso trabalho. E os objetivos gerais são valer-se da linguagem, sendo capaz de conhecer, acolher, interpretar suas ideias,
conhecimentos e opiniões contrapondo suas relações pessoais. Vem também o conhecer e respeitar as variedades da língua e o valorizar a leitura como apoio e acesso às informações. Passo para o próximo, Josi. Já passou. Obrigada. Os objetivos específicos, eles vão apresentar de forma mais detalhada os resultados que a gente pretende alcançar durante o tempo. E eles vão ser organizar, refletir e ampliar os estudos da ortografia e da gramática, incentivar o aluno a utilizar a leitura, propor ao aluno a perceber a acentuação, promover o uso de dicionários, ministrar textos contextualizando a classificação de sílabas, proporcionar a identificação de noções de tonicidade presentes em histórias e considerar o uso da pontuação dentro de diversos textos. Boa noite. Boa noite. Nossos conteúdos: ortografia no âmbito da acentuação, gramática, pontuação, classificação de sílabas, noções de tonicidade e o uso do dicionário. Passa para mim, Josi. Número de aulas. Serão 3 encontros semanais da disciplina de língua portuguesa. A leitura de textos, que é uma proposta de atividade permanente, sendo usada ali toda semana. Um dia desses 3 encontros vai ser utilizado essa leitura de texto. Uso do dicionário é uma proposta de atividade diária, podendo ser 10 minutos a cada encontro desses semanais. Acentuação, ela vai ter uma proposta de 1h20 minutos, dentro da aula, né? Dentro do tempo total da aula, porque não dá para fazer uma aula de acentuação em um dia só. Como são 3 encontros e como nós estamos trabalhando dentro de 3 meses, é o bimestre, então vai ter esse aproveitamento de usar essa aula mais vezes de acentuação. Classificação de sílabas é a mesma coisa, uma proposta ali de 1h15, porque pode calhar dessa aula ser próximo do intervalo, né, do momento do intervalo da criança, então tem que ter esse momento também. A compreensão da sílaba tônica, que é uma proposta de 1h20 também, e aprimorar a leitura e a escrita, que fica dentro da proposta de 12 aulas. Então, da aula no total, né, em todos os momentos a gente vai ter que aprimorar essa leitura, observar essa escrita. Isso tudo é bem interessante, que dá para fazer com a criança, ele gosta, né? Pode passar, eu passo para outra pessoa. Boa noite, turma. Eu vou falar do desenvolvimento metodológico. Está todo mundo me ouvindo? Uhum. Sim. Então tá. Observar na leitura de textos os sinais de pontuação. Acentuar corretamente palavras. Perceber que palavras podem ter 1 ou mais sílabas. Compreender que a sílaba tônica é a mais forte e uma palavra é poder classificá-la corretamente. Consonâncias, paroxítonas, proparoxítonas. Aprimorar a leitura escrita. E ele também, esse desenvolvimento metodológico, ele ajuda o aluno a melhorar a leitura. Por exemplo, o aluno que respeita a pontuação, a vírgula, fala de maneira pausada, a pessoa costuma entender o tom de uma melhor forma. Pode passar, Josi. E agora eu vou deixar a última frase aí para vocês, uma reflexão. Educação é a arma mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo. Nelson Mandela. Obrigada, professora. Obrigada, turma. Vamos lá, gente. Professora. Fala, querida. Então, uma observação. Agora que eu percebi que eu não tinha habilitado a edição para poder colocar inteiro. Ah, entendi. Por isso que estava dando um probleminha.
Então, gente, vamos Desculpa. lá. Está bem organizado também. Tem umas coisinhas que eu vou falar. Vou falar também sobre valer-se. Gente, o verbo sempre tem que vir no infinitivo. Lembra que eu falei isso para vocês? O verbo, objetivo específico, tem que vir no infinitivo. E, geralmente, isso também a gente também conversou. Geralmente, nos objetivos específicos, a gente sempre, para cada objetivo, a gente botar uma ação só. Por exemplo, botar 3 verbos no infinitivo ao mesmo tempo, no mesmo objetivo, não é legal, tá? E o desenvolvimento metodológico também, eu falaria que faltou também o que iria fazer em relação a essas aulas. Qual a metodologia, aonde, que recursos iriam utilizar, vocês iriam trabalhar português com o quê? Com leituras de texto, estava até lá embaixo, leitura e escrita. Mas em cima de quê? Outras coisas que poderiam ter sido feitas para essa aula ficar mais dinâmica. Jogos, eu não poderia usar os jogos de palavras, caça-palavras. Esse é o desenvolvimento metodológico. Faltou um pouco de botar os recursos e a metodologia que seria trabalhada, tá? Mas está muito bem organizado, muito bonitinho, muito bem feito. Vocês tiveram a intenção de, nesse período, como que vocês iriam amarrar a questão da número de aulas, né? Quantas aulas poderiam estar ali, a leitura sendo semanal, isso foi importante, é muito importante, principalmente porque a leitura não pode faltar, né? Nem a leitura e nem essa parte escrita, mas a leitura principalmente nessa parte do ensino fundamental, né? Porque é básico, porque é dali que a gente vai ter um excelente Fundamental 2 e um excelente ensino médio, mas ficou muito bem organizado, tá? Mas faltou, assim, um toque a mais no desenvolvimento metodológico. Mas ficou show. Quem é o próximo grupo? Pode ser eu, professora, então a Regina vai compartilhar para mim. Ela já fica Pode. livre da minha pessoa. Vamos lá? Professora, só antes de começar, Larissa, rapidinho. Eu vou ter que sair daqui, tá? Eu sei que você tá na casa dos outros, tadinha. Tá bom. Se eu conseguir voltar, eu te aviso. Tudo bem, não tem problema. Tá. Larissa, no seu grupo é quem? Você? Eu e Gabriel. Você e Gabriel? Isso. Então, vai lá. Professora, é porque a gente roubou a Antonielli dela. Desculpa, tá, Larissa? A gente roubou a Antonielli de você. Porque eu acho que estava Antonielli, é isso mesmo. Porque eu estou com os nomes aqui. Então, vamos lá. Professora, só dar um aviso que eu acho que eu me empolguei um pouquinho, aí ficou um pouco grande. Mas dá para falar rapidinho. Dá para fazer. Tem Professora, tempo. aonde que a senhora falou que deixa a tela cheia embaixo mesmo? A tela cheia? Aonde estava certo agora? Aonde? Nesse Onde tipo a tacinha. Aqui? Aí. Isso. Na tacinha. Foi. Ainda não. Gente, me perdoa, esse computador tá de fogo, eu que não sei. Aí vai, clica. Cliquei. Pode Tem ser um- assim, Larissa? Você me perdoa? Pode. Por mim pode ser dá, assim. Dá para enxergar. Eu não tô sabendo mexer. No F5 não vai, não? Eu acho que vai atualizar, não vai não? Não sei. É melhor não mexer, então. Desculpa, Lari. É porque tá dando que é protegido, ó. Modo de exibição protegido. Tem que habilitar a edição para ele poder abrir. Aí some tudo. Não, aí você tenta abrir de novo. Agora você abre de novo.
Aí, agora clica lá na tacinha. Tem que clicar. Agora foi. Foi. Ah, que bom. Obrigada, gente, pela paciência. Obrigada, Ju. Tá aprendendo, que bom. Então vamos lá. Pode passar, que aí é só o nome mesmo. A disciplina é português, o ano de escolaridade é o 2º, número de aulas no bimestre. Como eu fiz para um bimestre inteiro, inteirinho mesmo, eu coloquei 32 aulas, né? Aí depois vai estar explicando direitinho a quantidade ali separadamente, e o bimestre é o primeiro, no caso. Justificativa da disciplina. O aluno deve estar plenamente alfabetizado para construir o conhecimento das demais disciplinas. A língua portuguesa é utilizada durante toda a vida, por isso é importante que o aluno consiga se expressar e desenvolver o gosto pela leitura para aprimorar a escrita, para que o mesmo possa adquirir cultura. Objetivo geral: ler, escrever, interpretar e comunicar-se com autonomia, construindo a base para a compreensão das demais disciplinas. Pode passar. Então, como é o 2º ano, né, puxado ainda para a alfabetização, ainda está na fase ali da construção da leitura e da escrita, eu desenvolvi ali para o bimestre, por cada semana, né, no caso, eu fiz como se eu estivesse fazendo para a minha turma. Na minha turma, eu dou 4 aulas de português por semana, porque eles ainda estão aprendendo, construindo esse processo, né, de escrita e leitura. Aí, dessa primeira semana, eu coloquei objetivos específicos: conhecer e identificar as letras do alfabeto, utilizar corretamente a grafia das letras do alfabeto em letra script e cursiva, né? Que é quando eles ainda vão aprender a escrever, passar da script, que é aquela letrinha de forma, né, de máquina, para a letra de mão, no caso. E os conteúdos seria mesmo conhecimento do alfabeto. E desenvolvimento metodológico para essas aulas seria atividade com alfabeto móvel e o treino da escrita com pregador. Eu não sei se vocês já viram, que é quando a gente coloca um pregador ali na pontinha do lápis para o aluno segurar e ir treinando a escrita ali no caderno. Pode passar, Júlia. Aí, para essa segunda semana, ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente por memorização, que seria do conteúdo da construção da leitura, né? E para compreender, né? Ler um texto com fluência, começar a ler ali um textinho sozinho, interpretar, seria para a semana toda. E aí trabalharia a preguicinha, né? Que é a preguicinha, a leitura de palavras com fonemas simples, que a gente esconde uma palavra dentro de um envelope e vai indo letrinha por letrinha. Por exemplo, panela. Aí começa pelo P, aí faz o sonzinho do P, 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 depois A. Aí pá, 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 para a criança aprender o som da palavra, né? Leitura de pequenos textos, interpretação oral de textos lidos pela professora, né? Que eles ainda vão estar construindo essa interpretação de texto. Pode passar, Júlia. Aí nessa semana seria a construção do sistema alfabético, né, como conteúdo, dominar convenções gráficas, direita e esquerda no caderno e espaçamento entre as palavras. Aí os objetivos específicos: utilizar ao produzir texto grafia correta de palavras conhecidas ou com estruturas silábicas já dominadas, letras maiúsculas em inícios de frases, substantivos próprios, segmentação entre as palavras, ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação, copiar textos breves, mantendo suas características. Aí eles já saem da leitura, só da leitura, e já começam a copiar pequenos textos ali do quadro. Aí essa aula demora um pouquinho mais, teriam que ser um número a mais, não ficar ali somente preso em alguns dias, porque já é um pouquinho mais difícil. Aí já começa a produção própria dos pequenos textos, né? Que pode ser uma frase, não precisa ser um texto mesmo. O uso da chamadinha, que mesmo sendo no 2º ano, é bom ter ali uma chamada na sala com o nome de todo mundo, né? Já que a gente vai aprender substantivos próprios e comuns, para aprender que a letra maiúscula no início do nome, a letra tem que ser maiúscula no início do nome, e aí a cópia dos pequenos textos no caderno. Pode passar.
Aí os conteúdos para essa semana seria já aí a consciência silábica, que seria começar a separar as sílabas, entender ali a estrutura das palavras, e a leitura e escrita de palavras com os fonemas V, T, D, P e B, que já é um pouquinho mais difícil, que a criança tem um pouco de dificuldade de compreensão. Os objetivos específicos: segmentar palavras em sílabas e remover e substituir palavras iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras, ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas entre letras e fonemas F, V, T, D, P e B. O desenvolvimento metodológico. Aí a caçada, que nada mais é que a apresentação de várias palavras para a criança com esses fonemas, né? Para que a partir dali ela consiga compreender essas famílias silábicas, a escrita dessas palavras e formar palavras novas. Aí começar a separar a sílaba, construir novas palavras. E eu coloquei também um jogo da memória silábica que ajuda bastante nessa visualização aí. Pode passar, Josi. Conteúdos. Ainda seria aí na consciência silábica, né? Só que os objetivos para essa semana seria ler e escrever corretamente palavras com sílabas. Esse CV, V, CVC significa consoante, vogal, vogal, consoante, vogal, consoante, 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 vogal. Identificando que existem vogais em todas as sílabas, né? Aí é para a criança já visualizar ali que ela não pode esquecer da vogal para que a sílaba tenha ali o seu som. E aí seria caçada de novo, a preguicinha e a separação de sílabas. Pode passar. Conteúdos. Palavras com marcas de nasalidade. Tio, M e N. Conhecimento de diversas grafias do alfabeto, acentuação, diferentes tipos de letra, bastão, script, cursiva e pontuação. Os objetivos específicos: ler e escrever corretamente palavras com marcas de nasalidade. Tio, MN, escrever palavras, frases, textos curtos, nas formas imprensa e cursiva, né, que é script também, usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Aí também demora um pouquinho a mais de tempo, né? Aí treino oral das palavras com tio, que nada mais é que você pedir a criança para colocar a mão no nariz e reproduzir o som de algumas palavras, para ela ver que o som sai do nariz. E aí ela vai perceber que esse som do nariz é o do tio, é o do M no final da palavra, do N, o treino da escrita mais uma vez com o pregador e o texto para a observação correta dos sinais de pontuação e construção de frases. Pode passar. E é isso, a referência bibliográfica que eu peguei foi na BNCC, só tirei os códigozinhos porque eu achei que não precisava, mas não sei se precisa. Deixa eu falar para você. Muito bom o seu plano. A única coisa que eu falo, porque são as indicações, às vezes, muitas ações no mesmo objetivo. Mas, posso fazer uma perguntinha? Você trabalha com método natural? Preguicinha? Não entendi, professora, falou. Você trabalha com o método natural? Da preguicinha, caçada, coisas assim? Não é? O método natural que tem a preguicinha, tem todas essas fases que você foi falando. O seu plano está bem completo e a questão do desenvolvimento correto, desenvolvimento metodológico está excelente. Você pescou mesmo, você foi desenvolvendo o que você iria fazer nessas aulas, que teria leitura e escrita, né, ao mesmo tempo, mas o que o aluno iria fazer naquele momento. Está vendo? É isso, gente, que eu gostaria que vocês vissem através do desenvolvimento metodológico como que ela foi organizando para que esse aluno pudesse alcançar aquele objetivo que ela colocou, né? A preguicinha, aí de repente tinha que fazer a nasalidade para ele sentir, botar o pregador no nariz. Poxa, muito bom, ficou muito bom mesmo. Essa parte aí, principalmente, poxa,
E você, é o seu trabalho, né, Larissa? Você trabalha com esse planejamento, né? Sim, é com esse planejamento. Poxa, muito legal mesmo. Parabéns, ficou ótimo também. Obrigada. Obrigada, Josiane. Josi aí que Nada. tá, ó. Tem mais um grupo, não tem? Sim, o Acho meu que de por João. conta do... Isso, Vamos isso. lá, João. João, com Clara? Só vocês Ana dois? Clara. Só vocês? Sobra. Vamos lá. Tá dando para ver aí? Tá muito, Sim. tá dando para ver. Tá pequeno? Segunda Tá, como é que tá? página. Tá um pouquinho pequeno, né? Vou ter Pra que mim tá chegar mais parecendo grande. É porque eu tô compartilhando o celular aqui. Ah, tá. Então, vocês podem ir lendo que a gente vai vendo. Tá, eu vou começar. Pode. Nós ficamos com português, quinto ano passa a página, João. Português. Quinto ano. Aí eu não coloquei a questão do número de aulas e o horário, porque normalmente eu não trabalho, nunca trabalhei com um plano assim. E quando era no diário, a gente fechava só no final. Então, por causa de recesso, feriado, toda a questão de acontecer algum imprevisto, a gente sempre fechava no final do bimestre e ao final do ano. Aí eu não coloquei por essa questão. E o horário normalmente são 45 minutos por aula. E aí na aula, cada atividade tem um tempo estimado, né? Vai dependendo. A rodinha normalmente vai 10 a 15 minutos se for educação infantil. Uma atividade no livro, uma cópia, você tem que estimar, conhecer a sua turma para saber o tempo de cópia que eles vão ter, uma folhinha, o tempo que eles vão ter para ele ler e completar. Então, eu achei isso muito... depende muito do contexto. Por isso eu não coloquei. Aí eu comecei alfabetização e letramento, gramática e ortografia, leitura e interpretação de texto. Aí João vai falar o outrozinho lá de baixo. Aí os conteúdos, expressão verbal e não verbal, na gramática e ortografia, artigos, adjetivos e numeral, a palavra a, onde, aonde, mal com L, mal com U, má com acento, má no plural com acento, mais com I, mais sem I. Pronomes, verbos e preposições. Aí eu acho não, acho que eu tenho, acho que eu troquei os objetivos e desenvolvimento de lugar. Ó, aprender a observar fatos. João, tá mexendo na imagem. Porque os objetivos começam com verbo no infinitivo. Eu Talvez troquei. você tenha trocado aí. Eu troquei o lugar deles, mas eu coloquei no infinitivo certinho, só... Então vai. Tá mexendo a imagem ainda? Não. Parou agora. Agora parou. Aprender a observar fatos, levantar e testar hipóteses classificando e argumentando dentro dos princípios da língua portuguesa, desenvolver o raciocínio lógico e proporcional por meio do uso de textos, redações e ditados, interpretar e escrever textos com conhecimento ortográfico, fazendo uso dos substantivos, identificar os substantivos, compreender a origem, os constituintes e as características gerais dos artigos, adjetivos e numerais dentro de um texto, diferenciar o uso das palavras dentro dos contextos. Isso seria gramática, ortografia, alfabetização e letramento. E aí você vai para leitura e interpretação de texto, e embaixo tem a produção de texto. Aí João vai ler esses. Mas antes eu vou explicar que, como eu
troquei os objetivos de lugar, né? Os objetivos traçam como a criança vai fazer o que foi proposto. Na alfabetização e no letramento, eu passaria textos. Eu vi que você ressaltou em outro grupo que poderia ter posto isso, mas eu não coloquei porque pretendia falar, mas já aprendi que no próximo eu já coloco especificado. Quando eu coloquei o que que o aluno deveria ressaltar e Por exemplo, identificar, gramática, aí você pode fazer várias coisas, né? você iria Ditado. trabalhar Uhum. os substantivos dentro dos textos, você poderia passar uma folhinha com um poema, qualquer gênero textual, e pedir que a criança procurasse, e aí nomes de objetos como substantivo composto, nome de pessoa como substantivo próprio, e aí você ia identificando isso dentro de um texto. E também, a Isso. partir de algum ditado, você pode, depois de você fazer o ditado, a correção para gramática, o mais com i, mais sem i, pode também trabalhar pronomes, verbos, preposições e afins. Pode continuar aqui? Pode, João. Boa noite, Marinéia. Boa noite, Boa turma. noite. Boa noite, querido. Então, eu vou falar mais um objetivo específico aqui, que seria a leitura e interpretação de texto, que seria composta pelos conteúdos. Poderia ser um romance, um poema, um conto, fábula, lenda e um conto popular. E o desenvolvimento metodológico É que é o seria contrário, classificar... esse aqui é o objetivo. Ela trocou, João. Ela falou já. Então vamos lá. Pode falar? Pode. Então vamos lá. Classificar os pequenos textos e diferenciá-los, compreender a importância dos textos e da produção dos mesmos nos meios escolar e fora dele, associar as características de cada escrita e cada leitura a partir de diferentes tipologias textuais. Deixa eu ver se tem mais do lado aqui. Tá dando para ver direitinho? Aqui sim. Então vamos lá, produção de texto. Aí seria por meio de resenha, poema, carta pessoal, envelope, biografia, fábula, lenda e conto popular. Só que eu acho que foi de novo essa parte aqui. Aí vamos lá, Não, não foi de novo, identificar. não. É porque na produção de texto você pode trabalhar a mesma coisa que na interpretação. Entendi. Identificar e produzir textos com diferentes gêneros textuais, compreender os processos relacionados a gênero textual, identificar os instrumentos utilizados na composição do texto, reconhecer procedimentos de criação textual. Bibliografia. Livro Atividade na Sala de Aula 5, quinto ano, Anderson Vasconcelos. Livro adotado para estudo dos alunos, atividade na sala de aula. E fechou. Então, o que aconteceu aí? Vocês trocaram. Na hora, por exemplo, vocês botaram no desenvolvimento metodológico os objetivos, porque, por exemplo, produção de texto viria como desenvolvimento metodológico, como a Ana Clara já explicou. Então, ela até especificou o que ela iria fazer, né, Ana? Dentro da alfabetização e letramento, o que ela poderia levar para a sala de aula, para fazer o desenvolvimento metodológico, pode levar um poema, um textinho, coisas que pudesse a criança tirar dali para poder trabalhar. Bom, falaria também sobre a questão, gente, mais uma vez eu vou falar para vocês, procurem ver os verbos que nós podemos utilizar. Compreender é geral, desenvolver é geral. Então, diferenciar, identificar, escrever, citar são específicos, tá? Então, para
na hora de vocês formularem objetivos específicos, são desdobramentos de uma aula, de um objetivo geral. Por exemplo, compreender. Ninguém às vezes compreende numa aula, mas você precisa ter um conjunto de aulas, mais aulas, para que você possa aprender determinado conteúdo. Mas é isso mesmo. Ana Clara, o que teria que fazer? Passar de lá, né? E a outra parte viria para cá. Fala, querida. Alô? Quem Aí está falando? você quer que eu te mande corrigido ou assim deu para entender, tá tudo bem? Não, você quer trocar? Mas você pode deixar assim, porque eu já sei que vocês já entenderam que tem uma troca, tá? Tá bom? Eu já sei, porque essa outra parte que você colocou de gramática e ortografia, o que você daria em gramática e ortografia? Exercícios, você faria ditado, você poderia fazer caça-palavras, você poderia utilizar jornais, revistas para os alunos, né, procurarem as palavras. Então, ali, isso seria um desenvolvimento metodológico assim, mais apurado. Tá bom? Tem mais algum grupo, obrigada. gente? Eu acho que é o último, né? Todos falaram? Professora, tem Carol, no né? meu grupo, que no Tem caso só Carol. tem eu. Então você que vai falar. Vamos embora, Carol. Professora, Carolina. eu só não vou conseguir Você, passar. quem é do seu grupo? Eu, a Carol Silva e a Amanda. Carol Silva não veio, nem Carol Silva, nem Amanda. Amanda também não veio, né? Até agora minha mensagem não deu entregue para ela, professora, desde cedo. Uhum. Então, fala do seu, então. Você tem como Eu só não vou falar? conseguir passar, tá? Porque a montagem não ficou comigo. Então mas você pesquisei tem e ele quem aí ficou para para você montar foi... explicar? Tenho. Então fala. Vamos lá. A justificativa da disciplina, a minha matéria é Geografia, 4º ano. E a justificativa é: a geografia tem por objetivo contribuir para uma leitura crítica das contradições e conflitos inerentes à investigação sobre a dimensão do espaço geográfico no âmbito natural, social, econômico e político. O objetivo Objetivo o específico, quê? É específico. Tá. Vai. reconhecer a importância e a integração do homem na comunidade. Porque eu vou falar sobre... Qual o tema? O conteúdo. Então, porque se for seguir o conteúdo, vem o segundo. A cidade, zona urbana, zona rural, campo, recursos naturais e paisagens naturais. São os conteúdos. É porque a professora tinha feito em um modelo. Aí depois que eu fui ver que era outro modelo. Aí eu fui seguindo uma ordem que está diferente. Tá. Os objetivos reconhecer as características da zona rural e urbana, constatar a importância de saber orientar-se pelo sol, pelo Cruzeiro do Sul e pela bússola, identificar os elementos representativos dos recursos naturais, reconhecer e nomear as principais formas de relevo. O desenvolvimento metodológico, confecção de gráficos, pesquisas, montagem de maquete, debates, cartazes e atividades em folha. Aí, professora, eu não coloquei o número de aulas. Tá? E a explicação, no caso, seria a última a explicar junto com as meninas. Então, se eu explicar, vai ficar meio solta a explicação.
A explicação de quê? Do desenvolvimento metodológico? Não entendi. Que a gente queria explicar um pouquinho, mas aconteceu que nenhuma das duas pôde estar na aula. Então tá. Bom, pelo que você me falou aí, pelo menos eu fui olhando os verbos, pelo menos reconhecer, você colocou, identificar, né? Identificar e constatar. Certo. Então, seria tão interessante se elas estivessem aí, né? Se a gente pudesse mostrar, mas pelo que você falou, está correto, mas no desenvolvimento metodológico, a gente sempre vai colocando o que você vai fazer. Você colocou o que vai ser feito mesmo? Fala de novo para mim rapidinho. Confeccionar gráficos, pesquisas, debates, cartazes, maquetes e atividade em folha. Todas que vocês iriam fazer com essa matéria, não é isso? A sua matéria? Isso. Geografia. Uhum. Isso. Ok. Ficaria uma boa aula, né? Se sair a maquete, os gráficos. Isso tudo pode ser feito aí dentro dessa questão aí, uma maquete da zona rural e a zona urbana, né? Sim. No magistério, no primeiro ano, a professora passou para a gente fazer um trabalho lúdico assim, e eu fiz a maquete da zona rural. Beleza. Legal. Bom, gente, foi o último grupo? Então, eu só quero, antes da gente finalizar a nossa aula, primeiro, eu sei que fazer um plano de ensino, ele é desgastante. Imagine, olha, eu pedi um bimestre, vocês imaginem vocês fazendo o ano inteiro, os 4 bimestres. E quando nós trabalhamos do primeiro ao 5º ano, o que acontece? Você faz português, você faz matemática, você faz história, geografia, ciências. Isso quando não tem artes, né, gente? Recreação. Aí é muito trabalhoso, mas é muito trabalhoso mesmo. Então, eu sei que dá trabalho para fazer. Eu quero parabenizar todos que fizeram, né? Que se esmeraram aí e dar o seu melhor, né? Para poder sair um trabalho de excelência, tá bom? E antes de encerrar, eu só vou explicar algo para vocês aqui rapidinho, mas é só uma... Espera aí, voltar aqui. Eu vou ter que compartilhar uma tela, porque eu vou cobrar na nossa avaliação, e aí eu quero passar isso aqui para vocês, rapidinho. Professora, Oi. E em questão ao plano de aula, que era individual? Ainda tem o plano... enviar para a senhora? Olha só, gente, faça o seguinte, todo mundo fez plano de aula? Manda para o meu e-mail. Eu vou falar exatamente do plano de aula agora, com vocês. Oi, eu pedi para vocês fazerem o plano de aula, não foi? Foi. Eu não consegui fazer ainda, professora. Olha, eu estava fazendo meu planejamento da escola, fiquei agarrada, não deu para fazer. Então, olha só, o planejamento que eu vou pedir para vocês fazerem vai ser mais ou menos baseado, por exemplo, eu vou dar a habilidade, eu estou colocando essa habilidade, mas para facilitar a vida de vocês, de vez de pedir desenvolvimento, recursos, tem esses modelos todinho na nossa trilha de aprendizagem. Aí eu vou pedir o modelo, mas eu vou pedir para vocês colocarem. Eu acho que o objetivo aqui está específico, conteúdo, métodos, recursos e avaliação, mas eu acho que eu ainda botei o objetivo geral. Então, vocês poderão fazer para uma aula, de acordo com o tema que eu coloquei, vocês vão fazer um objetivo geral, mas pode ter mais de um objetivo específico.
aí vou colocar. O conteúdo é o conteúdo que eu já dei, né? Então, eu coloquei a habilidade da BNCC, a habilidade, que aí, dentro daquela habilidade, vocês vão ver que objetivos você pode desdobrar ali dentro daquela habilidade para poder colocar aqui no planejamento. E o objetivo geral. Aí, método se vai ser trabalho de grupo, se vai ser trabalho individual, se vocês vão fazer alguma coisa. Professora. A estratégias, rapidinho, estratégias, se você vai dar uma leitura, vai contar uma história, fazer uma coisa assim mais fácil. Fala, quem estava falando? Milena ou Carol? Eu. Fala, querida. Ora, mas eu fiz o modelo só da BNCC, eu não fiz esse outro. Eu achei que era para escolher um. Não, pra filha, fazer é a esse mesma também? coisa. É a mesma coisa, só tá. que você vai botar um objetivo geral, você não sabe? De acordo com o conteúdo que eu dei, colocar o objetivo geral? Vocês sabem, vocês fizeram o plano agora? Não, professora, falando que eu já fiz o meu trabalho todo e o planejamento só fiz esse último da BNCC, que eu achei que era Não tem pra... problema, não tem problema. Não? Não. Bom. Não, esse aqui eu tô falando porque é o que vai cair na prova. Aí eu quero explicar. Esse é o que vai cair na... Ai, desculpa, professora, viajei. Não, esse outro vocês mandam para mim. Pode ser até que, de repente, eu aproveite, dê algum ponto, não sei. Mas olha só que eu vou pedir um objetivo geral, depois o objetivo específico. Só que eu botei essa numeração, porque agora todas a BNCC, ela traz as habilidades em forma do que você vai desenvolver. Chega a ser parecido com o objetivo. Então, mas veio o conteúdo. O conteúdo é aquele que eu coloquei na prova. Aí vocês vão botar conteúdo. Se eu botei assim, animais vertebrados, aí vai botar animais vertebrados. Mas vai fazer objetivos específicos para essa aula de animais vertebrados, um exemplo. E um objetivo geral só. Não precisa botar mais de um objetivo geral. Vamos pensar que é um objetivo geral que você vai destrinchar em objetivos menores, que são os específicos, tá? Para essa aula. Métodos ou estratégia, o que você vai utilizar? Você vai utilizar um texto, uma história, um recurso, um jogo, você vai levar uma boneca, um exemplo. São recursos, né? E são estratégias. Vou fazer um trabalho de grupo ou de dupla. Aí, aqui já são os recursos, né? Aqui mais as estratégias, que são os textos, as leituras, a história. Aqui os recursos que você vai levar, né? Que é aí que você vai... vou colocar um filme, uma música. A música entra como estratégia, mas o recurso vai ser o quê? Eu vou levar um rádio que eu possa colocar, o DVD, sei lá. E a avaliação pode ser o quê? Uma observação direta dos alunos, né? Como que eles estão se portando, a participação, o interesse, isso tudo entra dentro da avaliação. Bem simples, observação direta, né? Geralmente, se é para uma aula que você não vai avaliar, que você não vai fazer nada, você pode botar observação direta. Aí, entre parênteses, pode botar participação, interesse da turma, dos alunos, né? Então, vai ser assim, bem mais fácil, tá? Mas aí, que eu estou falando, eu vou colocar a habilidade e o tema. O que a gente vai trabalhar? O que vocês vão colocar? Qual o recurso que você vai utilizar? Então é a senhora que vai colocar o tema, então? Não, já coloquei o tema. Já disponibilizei a prova, inclusive. Então tá certo. Aí tá fácil. Agora, lembrem dos verbos. Pega o verbinho lá, a apostila que eu dei, veja lá, o que eu posso botar para o objetivo geral. Geral é o quê? Compreender, desenvolver, tem vários objetivos. Agora, específico é aquele que você vê assim,
identificar as estações do ano. Poxa, eu vou falar das estações do ano, né? Primeiro, meus alunos vão ter que conhecer as estações do ano. Mas será que eles saberiam identificar a estação do calor, das chuvas, né? Do tempo muito frio? Então, é isso que vocês vão ter que fazer, lembrar na hora. E tem os verbinhos aqui, ó. Verbos que prestam muitas interpretações. Muitas interpretações eu já falei para vocês, que é para objetivos gerais. E poucas interpretações para objetivos específicos. Estou até com a minha aqui. Bom, gente, gostariam de perguntar alguma coisa?